Você é um budista de internet? O que quer dizer ser um budista de internet? Qual é a diferença entre um budista de verdade e um budista de internet? Budista de internet. Quando eu conheci o budismo, a internet comercial no Brasil tinha 2 anos de idade. Eu usava a internet há 5 anos. Então, não deu muito tempo para eu ser um budista de internet. Quando eu sempre, desde jovem, achei interessante o budismo, né? Mas a gente tinha aquelas visões de enciclopédia e da imagem popular dos monges, e cabeça raspada, e ética muito pura. A gente tinha essa noção de budismo, e pode ser que eu tenha sido um pouco um budista de literatura. Eu admirava muito o budismo pelo que eu lia, né? Mas eu não cheguei a encontrar o budismo na internet antes de encontrar ele pessoalmente. Hoje em dia as pessoas têm né, porque elas têm essa ferramenta, então elas vão na internet primeiro, dão uma pesquisada, depois elas vão atrás do Dharma. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Então, tem muito budista de livro ainda, tem bastante budista de IBGE, e tem bastante budista de internet. Eu acho que a maioria das pessoas que se considera budista é budista de internet. Então, o que caracteriza essas 3 coisas? O que é o recomendável para essas pessoas nessas 3 categorias, assim? E por que eu tenho essa preocupação? Por que às vezes surge essa preocupação? Então, o Buda, ele ensinou o Dharma dentro de uma comunidade que ele criou, que foi a Sangha, né? A Sangha é a comunidade dos praticantes do budismo, né? Então tem 2 tipos de Sangha, assim, a Sangha exaltada. Vamos dizer até 3 tipos, né? A Sangha exaltada, né, que é dos seres realizados, dos seres que atingiram pelo menos o estado de Arahata, ou na visão Mahayana, que pelo menos reconheceram a vacuidade, né? Se pode dizer em alguns casos que a Sangha exaltada são bodhisattvas de 8º nível, que é o nível correspondente a um Arahata, no Shravakayana. Então são níveis bem elevados de espiritualidade. Depois a gente tem a Sangha institucional, a Sangha monástica, né? A Sangha excelente daquelas pessoas que assumiram para si esse conjunto de votos que o Buda deixou e que se carregam de manter a tradição da forma mais adequada possível, né? Mais correta possível, assim. E para que esses ensinamentos, né, estejam disponíveis por muitas gerações, assim. E depois tem a Sangha como comunidade geral. Às vezes usa a palavra laico, mas nem todo budista que não é monge é leigo no sentido de não entender o Dharma, né? Ou de não praticar o Dharma efetivamente. É o budismo que não tem esse conjunto de votos, assim, e que não necessariamente também tem as realizações, né, dos grandes seres. Mas às vezes pode estar dentre esses seres, tem o caso famoso de Vimalakirti. Vimalakirti era um ser realizado que não tinha votos monásticos, né? Então todas as tradições reconhecem essa possibilidade da pessoa não necessariamente precisar se tornar um monge para praticar o Dharma e atingir realizações. Mas esses seres todos, essa comunidade, né, eles existem até hoje, eles estão por aí em várias tradições, em várias formas. E o Buda, ele não ensinou o Dharma, os ensinamentos dele, né, o Dharma, dentro de um contexto solitário, que a pessoa aprenderia aquilo lendo um texto e fazendo prática sozinho. Isso não existe, assim. Claro, há seres extraordinários, em 1 bilhão de seres, deve ter 7 pessoas no mundo capazes de fazer isso, né? Que são capazes de aprender a ser um professor, que são capazes de aprender a ser uma comunidade. Daí elas vão lá, pegam um livro, fazem meditação e aquilo funciona e elas vão adiante. Então essa é a proporção, mais ou menos. Agora, o volume de pessoas que acredita que conseguiria fazer isso, né, é bem maior. Então,
a pessoa deve buscar esse contato com o budismo na forma da comunidade budista, né? E pessoalmente, não só conversando pela internet, assim. É claro, esse aspecto da fala na internet ele pode ser mais ou menos bem aproveitado, né? Então há com certeza grupos mais ou menos virtuosos dentro da internet e mesmo isso é difícil para uma pessoa que não tem entendimento classificar. A gente vê todo tipo de discurso sobre o budismo na internet, assim, todo tipo de ideia mais estapafúrdia que a outra, assim, com relação ao Dharma, né? Esse é um dos motivos da minha preocupação, assim, porque as pessoas elas não se preocupam em saber o que é o Dharma, elas se preocupam em usar a palavra budismo para se identificar, não tem problema de ter o budismo como uma curiosidade, né? Mas é preciso ter clareza que só porque a pessoa tem uma curiosidade no Dharma não quer dizer que ela é budista e que ela possa falar em nome do budismo, assim, né? E às vezes as pessoas na internet elas falam em nome do budismo e efetivamente elas não têm muito contato com a tradição budista nem com a prática budista em grupo. Às vezes eles podem tentar fazer prática em casa, ler bastante e tal. Aí elas têm vários conceitos, várias ideias, mas elas não têm um contato efetivo com aquilo, né? E existe muito disso, assim, muito. Então, essa coisa da pessoa perguntar qual é o livro que eu... Ótimo, a pessoa tem uma curiosidade, quer saber mais ou menos o que é o budismo. Tem vários livros que você pode indicar, né? Para a pessoa que ela... Até depende um pouco, assim, o livro que tu vai indicar depende um pouco da motivação da pessoa. A pessoa tem uma motivação de trabalho escolar, assim, que acontece muito. As pessoas estão fazendo um trabalho escolar sobre budismo. Elas estão fazendo o trabalho, às vezes, porque elas têm um interesse, uma curiosidade genuína naquilo, né? Não é que seja uma coisa muito forte, mas já que apareceu a oportunidade dentro do esquema que elas estão inseridas, que é na escola ou na universidade, então elas aproveitam aquilo para, bom, eu queria saber um pouco mais sobre o budismo, eu sempre gostei um pouco, então eu vou aproveitar que eu tenho que fazer esse trabalho, eu vou unir o útil ao agradável, né? Então, nesse contexto, talvez, né, uma obra que trate o budismo de uma forma mais histórica, né, seja mais adequada, a pessoa tem um interesse acadêmico naquilo, né? Ou está começando o interesse acadêmico, mas mesmo essa pessoa, né, ela tem que ver se o interesse dela é em termos pessoais ou realmente em termos de entender o budismo de uma forma mais técnica, acadêmica, assim. E depois os outros níveis de curiosidade também, ou a pessoa tem um nível de curiosidade que ela quer, por exemplo, ela tem uma outra tradição que ela pratica, ela é cristã, o que ela não pratica, mas que ela é afiliada ou que ela se identifica, né? Ela é cristã, ela é esotérica, ela gosta de cabala, ela gosta de anjos, ela gosta de um monte de coisa, astrologia, o que for. E daí ela acha que o budismo tem a ver, ou que o budismo pode se relacionar, ou trazer, acrescentar alguma coisa para o entendimento dela, né? E ela tem essa curiosidade, ela quer trazer o budismo para o pacote peculiar que ela formou na cabeça dela, né? Isso é bastante perigoso, assim, mas também, se a pessoa quer, né, ela pode ir lá, tem vários livros que ela pode ler. Aí, para cada um desses tipos de interesse, pode ser que tenha um livro ou uma abordagem peculiar que seja mais interessante, assim, né? De forma geral, se a gente é um praticante do Dharma, o nosso interesse é que a pessoa não trate a nossa tradição com certo desdém, assim, com esse tipo de desdém de mais o Trungpa Rinpoche falava assim, é mais um troféuzinho que a pessoa que ela quer colocar, ela já entende cabala, já entende astrologia, já entende reiki, sei lá mais o que ela gosta lá, e daí ela quer participar de 2, 3 retiros do budismo e botar assim no credencial dela, assim, eu também entendo do budismo tibetano, assim, ou do Theravada, sei lá o que for, né? Então esse tipo de atitude já não é uma curiosidade, já não é tão bem aceita, assim, não é por esse motivo, assim, porque tem uma frivolidade envolvida, né? Não que a pessoa não tem benefício, porque se a pessoa cria uma marca com o Dharma, se ela vai atrás se ela se interessa pelo Dharma. Agora, se a pessoa está sendo informada sobre isso, por exemplo, assistindo esse vídeo aqui, ela pode um pouco tentar depurar essa motivação dela e ela tenta entender por que eu trato o conhecimento dessa forma generalizada, assim. Será que sempre a generalidade, essa multiplicidade de visões, assim, sempre é benéfica? E se ela for entender que óbvio, essa abertura é muito importante, a pessoa precisa ter essa capacidade de não criticar tudo que encontra e assim por diante, e de ser capaz de aproveitar as coisas como elas surgem e tal. Isso tudo é muito importante. Por outro lado, talvez se ela olhar com honestidade para o que ela está fazendo, talvez ela veja que não avançou muito, ou
né, tá em auto-engano, tá, tem vários porém isso pode acontecer. E daí ela pode examinar assim, mas será que às vezes, em algumas circunstâncias, assim, em algum lugar, não é interessante focar numa coisa e levar aquilo a sério e terminar, começar uma coisa e terminar ela? Claro, o projeto do budismo é de um tamanho, né, assim, se a gente for muito otimista, a vida toda, muitos anos de retiro, né? E no geral a gente sabe que vai precisar de várias vidas praticando o budismo para alcançar alguma coisa, para ter os resultados para mostrar, né? Então o budismo já começa nessa perspectiva de foco e de monstruosidade, assim, porque é uma coisa vastíssima, né? Então a pessoa talvez ela não tenha essa capacidade de profundidade, ela esteja, né, nas águas rasas de tudo que é coisa, assim. Então talvez ela seja interessante ela entender por que ela não buscou alguma coisa mais profunda ainda, né? Por que ela está sendo um generalista, assim, e achando... Por um lado se entende, né? Porque essa perspectiva de abertura, né? De permitir que que tudo conviva harmoniosamente, vamos dizer assim. Por outro lado, qualquer outro âmbito acadêmico, de trabalho, se a pessoa quiser fazer tudo, é porque ela não vai fazer nada, né? Em inglês tem essa expressão, né? Jack of all trades, master of none. Ou seja, a pessoa sabe tudo, mas não é bom em nada, né? Ela não consegue ela não é excelente em nada, ela quebra o galho e um monte de coisa, assim. E, né, às vezes é interessante a pessoa pensar essa coisa, quem sabe se eu levasse o piano, que eu comecei a estudar quando talvez hoje eu fosse um bom, né, tocador de piano, um bom performer de piano, um compositor, sei lá. Então, fiz tantas coisas na minha vida, aquilo eu comecei e terminei. E se a gente tratar o Dharma, assim, do ponto de vista do budismo, é uma tragédia, é uma grande perda, assim, porque a gente realmente acha que as pessoas podem usar esse ensinamento e atingir o resultado que é o estado de Buda, né? Então, se a pessoa perder essa oportunidade, ela vai seguir com o estado de Buda dela intacto lá sem reconhecer. Porque a maioria dos seres é assim, eles não reconhecem, não usufruem, nem reconhecem, nem expressam, nem beneficiam os seres com aquilo. Eles mantêm aquilo oculto, está lá presente, mas eles não conseguem usufruir aquilo. Por isso que o Buda ensinou o Dharma, né? Senão não tinha nem por que a gente estar conversando, né? Não tinha nem por que pensar no Buda. A gente pensa no Buda porque a gente sabe que tem esse processo para revelar essa natureza que já está presente, né? Então, essa peculiaridade é muito comum, esse universalismo, esse generalismo, né? E às vezes do ponto de vista do Dharma isso é pior ainda, reduz o Dharma a outras tradições, que ele acaba não sendo entendido, sendo mal entendido, sendo distorcido, né, acontece todo esse tipo de coisa, porque claro, a pessoa não está interessada no budismo, ela está interessada em encaixar uma coisa na outra, assim. Então ela está tentando achar justificativas porque ela já pensa, assim. Isso daí é muito perigoso, né? Esse é o extremo mais negativo que tem dessa perspectiva universalista, né? E a pessoa pode ter uma curiosidade acadêmica, né, mais técnica, assim, não só de fazer trabalho para a escola, alguma coisa assim, mas ela realmente tem uma curiosidade intelectual com relação ao Dharma, assim. Isso é um bom começo no Dharma, assim, mas pode não se aprofundar. Então a pessoa precisa ter esse enfoque de levar isso adiante, né? E também dentro dessa perspectiva de visão intelectual, assim, pode ser que surja lá, assim, essa noção de dentro disso, assim, ela pensa assim, talvez tenha essa possibilidade de atingir o que o Buda atingiu, essa realização que o Buda, que a gente chama de Buda, né, que é estado desperto, de reconhecer isso. Aí nós temos o primeiro candidato ao Dharma, assim. Esses outros todos eles eram, né, curiosos. Aí a gente está falando do primeiro pessoa que está, talvez, né, vai refletir, vai estudar o budismo, e daí ele vai chegar a uma conclusão e tomar refúgio realmente e, né, se focar no Dharma com sua prática para atingir resultado. E esse ainda não é o melhor é quando a pessoa faz isso ainda com a perspectiva de beneficiar os outros, né? Então não só ela atingir liberação, mas levar isso para os outros, assim. Quando ela tem essa mente extraordinária de pensar assim, eu encontrei uma coisa que é realmente rara
e que realmente parece efetiva e que realmente parece levar esse resultado. E eu não só quero eu mesmo chegar lá, mas eu aspiro que todos os outros seres encontrem esses métodos e realizem esses resultados. Quando a pessoa tem esse tipo de aspiração, daí ela é um candidato ao que se diz ao Mahayana, né, ao veículo grandioso, assim. Aí pode praticar essas tradições que a gente chama de budismo tibetano, várias formas de budismo japonês, budismo chinês e assim por diante. Embora também se diga no Theravada que há praticantes que têm essa aspiração. Algumas vezes, quando a gente conversa com praticantes do Theravada, eles dizem, sim, nós temos o caminho do Bodhisattva dentro do Theravada e eles também estão trabalhando pelo benefício dos seres, não vão entrar no Nirvana porque eles estão beneficiando os seres. Eles abdicam, eles renunciam ao Nirvana. Se tem isso, aí eles são Mahayanistas, mesmo que não tem o nome Mahayana ali embutido, né? Tá certo. Então, se a pessoa tem essa perspectiva de budista de livro, budista de internet, de curioso, de budista de IBGE é esse que leu na enciclopédia lá que o budismo tem as 4 nobres verdades, aquilo fez sentido para ele, disse, isso daí é um negócio legal. Eu sou esse negócio aí, já está pronto. Eu entendi, de repente já até atingiu a realização mesmo das 4 nobres verdades, já diz que é budista pro IBGE, né? Mas normalmente não, normalmente é uma pessoa que simpatiza com o budismo e daí já se identifica como budismo, né? A gente não vai dizer assim, a pessoa precisa tomar um refúgio formal para ser budista. Não, a pessoa pode ser budista sem ter a estrutura formal toda, né, da participar da cerimônia e ser reconhecido pela comunidade, assim. Isso pode acontecer, mas é um caso mais raro e também a pessoa tem que ser honesta e examinar, né, o que ela está fazendo, se não inclui um refúgio na Sangha, que significa participar das atividades, significa também sustentar as atividades, né, a Sangha laica, né, a Sangha não monástica, uma das principais funções dela é sustentar a Sangha monástica. A Sangha monástica não pode trabalhar. Até hoje em dia a gente vê essas deturpações, né, que a Sangha monástica oferece serviços, assim, às vezes, né? Então a gente vê a Sangha monástica oferecendo massagem, ou oferecendo, né, alguma terapia medicinal. Às vezes a Sangha monástica também, né, produz livros para vender, tem pinturas, coisas do Dharma, assim, daí eles fazem loja e tal, e assim por diante, daí vendem, né? Então isso é um processo bem perigoso dentro do ponto de vista do Dharma, né? Então o ideal seria que leigos, né, eles participassem nesse processo comercial. E se um monge, por acaso, for fazer uma atividade que tem uma recompensa financeira, ele não pode cobrar explicitamente, assim, não pode ter uma nota fiscal, não pode ter um processo de clientela ali com o monge, né? Então o monge tem que... Não, eu estou falando aqui monge bhikshu, né? Porque às vezes tem tradições que usam a palavra monge no outro sentido. Então, no sentido do monge que tomou os 250 votos, ele não pode, assim, aceitar... Claro, ele pode aceitar oferendas, né? Aí aí fica aquela história assim, mas ele fez uma coisa por mim, mas eu estou pagando. Mas eu não estou pagando, eu estou oferecendo porque ele me ofereceu também. Aí, mais ou menos, tudo bem, né? Agora, se tiver uma transação comercial, assim, é bem ruim. Então, como eles têm que viver dessa boa vontade da comunidade, porque isso é proposto nos ensinamentos do Buda, né? Que eles têm que viver da boa vontade dos outros, assim. Então, a Sangha laica, a Sangha tem a parte da prática dela é fazer esse sustento. Então, o budista de internet pode também ir lá usar o PayPal, fazer oferenda para o mosteiro, para pedir prática, para não sei o que, pode usar a internet também para isso. Hoje em dia tem alguns centros de Dharma que aceitam, né? Bota a conta bancária lá, a pessoa vai lá e ela faz oferenda pro centro de Dharma. Até já tem mais um aspecto, né? Agora, né, por que a pessoa está nessa questão de distância, às vezes a pessoa, geralmente no Brasil, você diz, mas na minha cidade não tem centro de Dharma, vocês budistas aí, vocês não vão botar um centro aqui, a gente está precisando aqui de um centro, mas os centros de Dharma eles não surgem assim ad hoc, né? Eles não surgem porque o centro de Dharma resolveu que tem que dominar mais um lugar, daí ele vai botar um centro, né? Aqui o mercado para budistas nesse lugar tá bom, vamos botar um centro aqui. Aí tem um departamento de marketing estudando e tal. Não, normalmente os centros de Dharma eles surgem da vontade de praticantes que deixaram de ser budistas de internet, foram nos lugares, conheceram as pessoas, trouxeram. Aí eles começam a convidar os professores para ir
Aí começa a surgir uma motivação, e eventualmente eles alugam uma sala, compram um terreno, fazem um prédio, quando vê surge um centro de Dharma, né? Então, se o centro de Dharma fosse o contrário, às vezes tem umas tradições que tem um pouco disso, né? Aí tem distorções específicas que surgem quando tem essa coisa missionária e planejada, assim, de introduzir o budismo em algum lugar. Isso às vezes funciona quando tem um rei, tem figuras muito abastadas na Sangha, né? Tem figuras que estão, né? E daí a Sangha se vê tão cheia de recursos que ela precisa se expandir, né? Então aí surge digamos, tem um motivo bom por esquema missionário, assim. Mas normalmente não, normalmente tem um monte de atividades que podem ser feitas e os recursos geralmente não são abundantes, assim, os recursos são contadinhos, né? Então, eventualmente, né, daí surge um projeto social, hoje em dia principalmente, surge um projeto social, surge um projeto de acadêmico, uma coisa assim, em vez de, né, abrir centros no interior do Brasil, assim, isso não vai acontecer. Então, a pessoa que está no interior, ela tem que refletir um pouco sobre como é que era na Ásia. Não era fácil para essas pessoas irem atrás do budismo na Ásia. Não tinha um grande professor e um centro de Dharma em qualquer esquina. E a viagem era muito mais complicada. E, relativamente falando, as pessoas eram muito mais pobres, assim, em termos de possibilidades de viagem, possibilidades de, né, sair de casa. Como é que sair de casa? Uma pessoa que não tinha segurança, né? Tinha que deixar metade da família lá, porque senão pegavam a casa da pessoa, assim. Então, hoje em dia a gente tem, né? Pode ter ladrão, pode ter um monte de coisa, pode sair de casa, né, relativamente, por uns dias é relativamente seguro. E tem ônibus, né? Melhor que lombo de iaque, né? Tem um ladrão na estrada, né? Mas roubar um ônibus é meio... Agora, tô andando a pé no meio da Ásia, eu acho que era mais fácil ser roubado, assim, né? E roubado não tinha... hoje em dia tu é roubado, daí tu vai no banco, resolve, né? É um destituído normalmente, assim. Liga pra alguém e pede, né? Tu era roubado no meio da Ásia, tu ia fazer o quê? Tu não tinha mais nada. Tu não tinha pra quem ligar, tu não tinha como ligar. Isso acontecia, assim, os mestres que a gente ouve falar de fazer essas viagens na Ásia, eles contam histórias, assim, eles são, né, eles juntam dinheiro por décadas para ir do Tibete para a Índia para receber os textos, eles passam por todo tipo de dificuldade, assim, que se pode imaginar. Era uma viagem que levava meses, né? Então levava meses, eles ficavam anos lá, depois voltavam, passavam meses. Aí quando a pessoa conseguia fazer 2 viagens dessa na vida, assim, o Marpa fez 2 viagens para a Índia, nossa, era uma coisa extraordinária, assim, né? Era uma coisa mágica, assim. Agora a pessoa pensa, será que a pessoa consegue ir da Paraíba para o Rio Grande do Sul 2 vezes na vida? Eu acho que, né, não é... Se a pessoa tem realmente vontade, se ela coloca prioridade no Dharma, isso não é tão difícil. Ou se não for para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, mais fácil, né? Mais perto, mais central no Brasil. Às vezes tem eventos em Brasília, na Bahia. Então, a pessoa precisa ficar atenta e se ela tiver a possibilidade de viajar de avião pelo mundo todo atrás de grandes mestres, ótimo, faça isso. Né? Se não tem, junta dinheiro por 10 anos e faz um retiro de 1 mês em algum lugar, aqui no Brasil, ou na Argentina, no Chile, no Uruguai. Não é uma impossibilidade para a maioria das pessoas, assim. E realmente, se a pessoa ficar com essa mentalidade de que tem que vir de mão beijada na mão dela, não vai acontecer. Essa perspectiva é a mais comum, assim. As pessoas estão esperando que um grande mestre vá na cidade delas e elas recebam os ensinamentos e daí depois elas querem, não, já querem que o mestre se instale ali, porque elas não querem uma coisa assim, uma relação com o mestre que seja a cada 10 anos, elas querem poder falar com ele toda semana, todo dia, assim, ter uma entrevista todo dia com o professor, aí que vai funcionar o budismo. Não é bem assim, tem vários níveis às vezes a pessoa tem mérito, já tem necessidade, ela tem várias características, várias circunstâncias, daí é ótimo, se ela conseguir, né, ser assistente do lama, aí recebe ensinamentos todos os dias quase, assim, né, excelente. Mesmo assim, às vezes não, né, às vezes a pessoa mora no centro de Dharma, assistente do lama,
recebe ensinamentos uma vez por mês, recebe entrevista pessoal uma vez a cada 6 meses. Não é bem assim que funciona, né? Como é que as pessoas pensam às vezes? Claro, tem um ensinamento informal que está acontecendo o tempo todo, tem um mérito muito grande nisso, né? Mas não é porque a pessoa vai ver esse professor com menos frequência, assim, que isso é necessariamente pior, assim. Então, às vezes, a pessoa precisa só de alguns contatos com o professor. E se for o caso da pessoa só conseguir isso, bom, a pessoa tem que usar isso, né? E é claro, é bom a pessoa fazer retiros de uma semana, fim de semana, de uma semana, de um mês, de 6 meses, de 3 anos. Quando a pessoa conseguir fazer retiros maiores, práticas maiores, daí quando ela retorna para o cotidiano dela, não só ela tem mais capacidade de ajudar os outros, mas com a prática dela formal, ela realmente desenvolve uma prática formal, né? Porque enquanto a gente está fazendo prática formal em curtos períodos, tem uma perspectiva, tem um benefício, mas quando a gente inclui essa abertura de uma prática formal mais de maior tempo, daí ganha outra dimensão a prática formal. Então, a pessoa deve pensar nesse tipo de engajamento, assim. Não é difícil para a maioria, eu conheço todo mundo aí trabalha, no retiro de 3 anos é um pouco diferente, né? Tem um pouco às vezes as pessoas elas querem fazer, às vezes é um pouco um símbolo de status dentro do budismo. Então tem todo tipo de motivação. É ótimo se a pessoa puder fazer, tem que fazer, né? Se a pessoa tem oportunidades, tem capacidade, custa caro, porque é um tempo sem trabalhar, um tempo sendo sustentado, né, dentro de um lugar e tal, ocupando um espaço, fazendo prática. Então, dependendo se a pessoa vai ganhar patrocínio, não vai, e assim por diante. É ótimo se a pessoa tiver essa capacidade, essa motivação. Algumas vezes tem, né, como tudo, tem uma... Agora, com certeza, quando a gente está falando em um mês, não vejo quase... Às vezes tem umas pessoas que têm umas profissões muito difíceis, né, para tirar um mês, mas pelo menos a cada 3 anos, um mês, é possível. Então, por outro lado, né, a pessoa não deve pensar assim, sou um budista de internet, eu vou sair para um retiro. Às vezes funciona, a pessoa já sai para um retiro de um mês. Melhor começar com um retiro de um fim de semana, né, uma semana, depois faz um retiro maior, porque ela tem que ver como é que ela se acostuma ali naquela questão da comunidade e tal. Ela tem que, né, conhecer o lugar, conhecer as pessoas, saber o que ela está fazendo também. Aí depois ela pode ir aumentando, né? Mas igual, todas essas perspectivas, se a pessoa não vai tendo essa motivação de praticar formal, de forma formal, às vezes, né, não é que o Dharma não vai ser benéfico para essa pessoa se ela refletir, estudar, ler e fizer algum pouco de prática formal de vez em quando, esporadicamente. Se ela tiver uma prática consistente, já é uma coisa, né? Mas é muito difícil a pessoa ter uma prática consistente sem auto-engano, porque tem várias armadilhas na prática, né? Sem os problemas, sem criar problemas na prática, sem criar visões estranhas e assim por diante, sozinha. É aquela proporção de 1 para 1 bilhão de pessoas assim que vai conseguir pegar um texto na internet, fazer sua prática formal e atingir alguma coisa, algum resultado. Se a pessoa não ficar doente, não tiver problema de dar algum distúrbio maior, assim, já está no ganho, assim, já tá criando uma marca. Talvez na outra vida ela tenha esse mérito de encontrar os budistas e fazer prática daí, né? Pelo menos ela tá lendo o nome Buda em vários lugares, né? Depois na outra vida, esse nome Buda é um nome legal, assim, né? Ela gera esse tipo de marca, assim, de lidar com o texto. Pegou na mão o texto, né? Tipo o Sutra do Diamante, se a pessoa pega na mão, tem um mérito extraordinário. Tem em casa, pegar na mão. A maioria dos Sutras Mahayana, eles dizem isso, tem no texto, assim, dizendo, tem esse texto em algum lugar. Então, as pessoas, claro, põem em um lugar alto na casa, mesmo que ela não encontre um professor e que ela continue sendo um budista de internet, ela gera uma marca. Daí, na outra vida, né, que nem aquele escorpião, tinha um escorpião que estava perto de um monge recitando o Sutra do Coração, e na outra vida ele lembrou, assim, ele era monge também, e ele, nossa, uma vez tinha um monge recitando, eu era um inseto. Aí a pessoa lembra assim, uma vez eu era um budista de internet, daí... Aí eu renasci e virei um praticante mesmo, né? Então é para dar esse incentivo, assim, né?
É, algumas pessoas me escreveram, eu tô fazendo esse vídeo porque algumas pessoas, mais de uma pessoa me escreveu se confessando budista de internet, assim, e não pense mal de mim, mas eu sou budista de internet. Mano, é o que mais tem, é super comum, e então, né, o que você está fazendo aqui te interessa pelo Dharma, então conhece o Dharma, vai conhecer o Dharma, te mexe, põe prioridade nisso, você está vendo o valor, né? Não fica. Não te acomoda, né? Não tem zona de conforto aqui, né? Então é mais por esse lado, assim, né? Não é uma mensagem, não é para ser uma mensagem negativa. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwe ne jerezi wan ten jinja so eza peka jaba du ten jo chi om so chi jamen che benya jana sawa kun chatu je o zeta ba men jo no to de ru ne jo ke za so da tu ten jo chi chi me ko ne pya ma samba wa sa son la jon che no pa e gar jo wan shu ki tu pe ko se je shin se sin da shin jo jing me tu jo tu pa nang wan cho to no tu pa ten ru bu yin ne ko pa mo lo ra sam ne lo de le da tu ten jo chi pe me je son pe me de so je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je do ma de so jin do ni pe me lo je do jo chi pe den jo wan ne jem bo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nang ko se jo sen ten jo chi du sun san je go ro rin po shen ngon du kun da de wa je bo ja ba che ko sa du da pa sa so a de so jin je la du so shin na sang we ba je jo wa dan san ba lon je du pa jen de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa son cha pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho